Vai deixar aberto ou não? Pode ser. Hola, vamos tecer. Vamos tecer. Vou colocar aqui o meu fone. Oi, Dalva. Tudo bem, meu amor? Você tá bem? Olá. Bom dia. Siqueira, Mariane, né? Bom dia, Mariane. Bom dia, não almocei ainda, então é bom dia. Mari Costa, bom dia. Deixa eu colocar o fone de ouvido. Tá um vento gostoso aqui. Bom dia, bom dia. Mari, Marie. Olá, gente. Vocês estão me escutando bem? Oi, vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Dá um joinha. Georgia já entrou. Oi, meu Deus, as dores do... Oi, Carminda, bem-vinda. Dalva, faz soltura hoje, faz uma caminhada. Ana Paula, seja bem-vinda. Faz uma caminhada para poder fazer soltura da perna, tá? Porque senão vai ficar dolorido mesmo. Dorzinha boa, também adoro. Olá! Gente, vocês já estão entrando, que ótimo! Eu vou, já vou chamar a nossa convidada de hoje, tá? Espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Eu tô aqui prontíssima. Olá, Thaís! Eu tô aqui prontíssima para a prática. Chamei para ação, viu, Georgia? Para a prática que a gente pode estar fazendo hoje, tá? Eu vou esperar ainda as pessoas entrarem. Gente, faz avião, manda esse aviãozinho aqui para as pessoas, para quem você acha que está muito ansioso, que está muito agoniado, que precisa escutar um pouquinho a gente. Aquelas pessoas que têm foco, diz que tem foco, depois de uma semana, opa, já desfoquei da minha dieta, já vou passar o meu final de semana na casa de alguém e lá eu vou comer de tudo que eu quiser, de tudo que me der na telha. Então, para essas pessoas, hoje essa live vai ser especial, eu creio. Deixa eu mandar também aqui. Já mandei para algumas pessoas, vou mandar aqui para outras. Já entrei, ok, Georgia? Ok, tô sabendo. Vou dar só o tempo das pessoas entrarem aqui, tá? Daqui a um minutinho a gente começa, eu te chamo, certo? Gente, hoje é sábado. Já reservei a piscina para daqui a pouco, depois da nossa live. Então vou tomar um banho de piscina maravilhoso com esse sol. O sol daqui de Fortaleza tá incrível. Deixa só eu fixar aqui o comentário. Ok. Tá, eu vou Pronto. Peraí. Gente, eu vou chamar a nossa convidada. Eu falei pra vocês, né? Transmitir ao vivo com a Georgia. Eu falei que hoje a gente teria uma live especial, que seria uma live com uma querida amiga, confidente. Ah! Entrou! Bom dia, bom dia! Bom dia. Você já almoçou hoje? Ainda não. Ainda é bom dia. Continua sendo bom dia. Vamos lá. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação. Existe alguma coisa? Não, eu tô falando aqui na live. Meu filho que entrou.
Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, tá? Georgia, eu estava tentando lembrar qual era a época que a gente se conheceu. Foi em 2010? Em 2011? Eu acho que eu tinha em média uns 23 anos, mais ou menos. Então, acho que tem mais de 10 anos aí que a gente se conhece, eu acho. É. E eu trabalhei com a Georgia numa academia, éramos personagens na época lá. E sempre tínhamos boas conversas. Conversas nutritivas, conversas evolutivas pra gente. E profundas. Sempre foi assim. Pois é, sempre foi assim. E eu acho... Ui! Derrubei aqui, foi tudo. Peraí, Acontece. de calma, Georgia, hoje. E Acontece. Ben tá mandando um beijo. A Dani aqui tá dizendo. Ben tá Tá mandando certo. um beijo. Legal, Dani. Pronto. Vamos lá. Isabelle, dá para me ouvir bem? Tá ok. Tá? Você tá me ouvindo bem? Tá mais baixinho, mas acho que é assim mesmo, né? Tava Não. mais alto, eu entrei e ficou mais baixo. Oi. Oi, agora, tá melhor? Tá. Tá melhor? Pronto. Vocês estão me escutando bem, gente? A Georgia tá ótimo, o som dela pra mim. Tudo bem aí? Então, Tudo jóia. Georgia, se apresenta um pouquinho para as pessoas te conhecerem, saberem do teu trabalho, como é que anda a vida aí, quarentena e isolamento, tudo isso. Eu sou formado em Educação Física, não é minha primeira faculdade, é minha segunda faculdade, né? Lá atrás eu tive uma crise, porque eu fazia administração de empresas e me vi em crise, porque o que eu gostava realmente era a questão do movimento, né? E decidi deixar de lado e entrar na educação física, né? Me formei e fiz uma pós-graduação, sou especializada em biomedicina do exercício, mas sempre meu foco foi através do autoconhecimento. Eu sempre vi a atividade física como um meio, sabe, no processo do autoconhecimento. Apesar de ter passado por movimentos diferentes, fases diferentes na musculação, né? Já fui atleta, já competi no fisiculturismo, já competi no fitness, mas enfim, foram fases e depois eu adentrei nessa questão do autoconhecimento mesmo, sabe? Tenho vivências e outras atividades na yoga, na atividade com natureza, gosto bastante. Show. E me apaixonei pela musculação. Eu acho que a gente passou por algumas crises semelhantes, né? Profissionalmente falando, de forma pessoal também. A gente, enfim, é muito engraçado como a vida ela traz e retraz pessoas que completam e que somam apenas com palavras, né? Apenas com um diálogo e escutando, né? E eu tenho muito isso contigo. Uma questão de... Eu não sei nem explicar, mas parece que eu posso passar 20 anos sem falar contigo, mas quando a gente fala, parece que foi ontem que a gente se falou e entra num assunto que é mais tipo de best friend, conversar coisas assim internas. Sem nada elaborado, né? A gente se conecta. Sem nada elaborado. Eu lembro que por diversas vezes, às vezes eu me encontrava contigo na academia e aí a gente começava um papo, aí quando vi, tava falando um negócio, e aí era só 20 minutos que a gente tinha, passava uma hora conversando. Exatamente. Muito bem. Então, gente, eu acho que já dá pra gente entrar no assunto. Alê, seja bem-vinda. Vamos almoçar com a gente. Tu tá tendo eco? Eu tô me escutando aí contigo. Que não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Gente, vocês estão escutando bem, não estão? Que eu posso estar falando alto também. Mas vamos lá. Hoje, isso é amizade verdadeira, Isabelle. A gente tem que aprender que muitas vezes o nosso poder superior, ele traz anjos na vida da gente.
E a gente tem que reconhecer isso, sabe? Às vezes é com uma palavra de uma pessoa que você nem conhece. Ou às vezes é uma palavra, são palavras ou diálogos que você tem com uma pessoa que você conhece há muito tempo. E ela te conhece, e ela sabe tua essência. E aí você vai se redescobrindo, você vai se centralizando novamente. Eu acho que essa é a palavra que eu explicaria a Geórgia. Ela é centrada. É isso aí. Eu fico pensando, às vezes, quando as pessoas que eu conheço, eu fico querendo botar uma palavra específica para elas, sabe? E, tipo, para mim, eu me acho afoita, afobada, né? E tem pessoas que, como você, eu acho que são mais acalentadoras, são mais centradas, entende? E eu acho que nada é por acaso, né? Obrigado. A gente estava Gratidão. conversando. A gente estava Isabel, conversando. Oi. tu vai começar o assunto Sim, ou eu... Vai. sim, sim. Eu vou começar aí depois você entra, certo? Tá bom. Tá ótimo. Tá. Nada por acaso, eu estava olhando a estruturação que eu fiz para poder dar aula para vocês e eu tinha convidado a Geórgia para ministrar uma palestra dessa com a gente. E eu vi que amanhã eu ia falar sobre ansiedade e sobre foco. E como eu falei, né? Eu acho a Geórgia muito centrada. Então, por que não a gente falar sobre esse tema? Por que não a gente falar sobre um pouco sobre ansiedade e sobre o foco? E como a ansiedade ela pode estar atrapalhando ou pode estar ajudando a gente estar focado, certo? Lembrando, gente, que o nosso país, né, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo. Eu sempre falo isso para vocês, eu sempre falo isso. E nós, mulheres, somos as pessoas mais ansiosas. Então, a gente, também por conta da oscilação de hormônios, mas principalmente pela autocobrança que a gente tem, a gente é muito ansiosa. E infinitas vezes a gente externaliza essa ansiedade das piores maneiras. Então, a gente come demais, a gente se aceita que é viciado em doce, principalmente quando diz que está com TPM. E a gente acaba trazendo, pegando fugas em coisas, em atividades que não nos beneficiam. E aí a gente entra num looping, né? Como eu falei ontem na aula, a gente tá ansioso, aí decide suprir essa ansiedade com prazer imediato, no caso eu como, e aí eu passo o dia comendo, e aí quando eu como eu tenho aquela sensação positiva de preenchimento, mas assim que eu termino de comer, eu caio novamente e é pior, porque além de eu estar ansiosa novamente, eu comi demais e aí isso não está me ajudando, por exemplo, a ter um corpo que eu quero ter ou ter uma saúde que eu quero, que eu almejo para mim. E aí vira esse ciclo. Eu estou falando o exemplo da comida, mas pode ser a bebida, pode ser ser extremamente reativo, violento, agressivo. E a gente tem várias formas de fuga para essa ansiedade. E para falar um pouco dos sintomas da ansiedade, em geral a gente sente um pouco de falta de ar ou muita falta de ar, um aperto no peito, fisicamente falando, um aperto no peito, como se tivesse um peso aqui, né, amassando você, uma visão turva, tremedeiras, às vezes insônia, muita agitação, né, e borboletas no estômago, como se você tivesse numa montanha-russa o tempo todo. Isso seriam alguns sintomas físicos da ansiedade, que acontecem em geral quando você está pensando em algo que você não consegue resolver naquele momento. Ou, por exemplo, com medo de alguma coisa. E aí eu vou dar o exemplo óbvio, né, do Covid. Então, você tem um receio de pegar o Covid, ou você tem um receio de ir para a rua, mas ao mesmo tempo você não quer estar em casa, porque também ficar em casa o tempo todo enclausurado não é legal. E aí você fica nesse misto de sentimentos e sensações e ruminações. E aí aquilo dali vai te consumindo por dentro e você começa a ter várias crises, né? Até o ponto de realmente precisar de um auxílio maior, uma força maior para te ajudar. O meu irmão, ele é psicólogo e ele
ele é do Conselho, né, de Psicologia do Estado do Ceará, e eles estão praticamente todos os dias entrando em reuniões para poder conversar a respeito do aumento, né, das crises de ansiedade, das crises de pânico, de suicídio que está acontecendo no estado do Ceará por conta mesmo do isolamento, do Covid, de todas essas questões. A gente é profissional liberal, teve que se reinventar, ou muitos não conseguiram e precisavam de um auxílio do governo, enfim. Então, tiveram várias questões que, se a gente não tiver centralizado, se a gente não tiver se autoconhecendo, isso vão trazer milhões de gatilhos, né, para a ansiedade. E isso, trazendo para o foco, não necessariamente vai ajudar, não necessariamente vai poder te ajudar a você conquistar ou conseguir manter o foco, tá? Então, a gente vai aqui realmente falar sobre a saúde mental, saúde do corpo. Então, assim, E aí eu entro para ti, tá, Georgia? Tá. Então como nós poderíamos amenizar os sintomas da ansiedade? Como é que você acha que a gente poderia trabalhar isso de uma melhor forma? Isabelle, com relação ao Brasil, eu vou só voltar um pouquinho. Tá. Segundo a OMS, né, em torno de 9,3% das pessoas no Brasil são ansiosas. E em torno de 5,8% tem problemas de depressão. Né? Trazendo esses dois quadros, né, nenhuma delas está no presente. Né? Sim, uma perfeito. Está lá no futuro e a outra está no passado. E o presente, a gente sabe que é onde verdadeiramente a vida acontece. Né? É o nosso melhor estado. Se fosse para ter uma solução, né, imediata para a cura da ansiedade, era se conectar ao presente. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas seria um mecanismo, né, de pronto para que aquilo cessasse. Perfeito. Né? Mas a gente sabe que existem ansiedades e ansiedades. A ansiedade que é natural, aquela que a gente... fisiológica, que ela é importante. Que a gente esperada da chegada de um filho, algum parente, a gente sabe que essa ansiedade é uma ansiedade natural, né? Que ela é bem pontual. Mas, por outro lado, tem a ansiedade patológica, né? E essa ansiedade está cometendo cada vez mais as pessoas aqui no nosso país, né? Lá atrás, eu estava numa palestra e em torno que tem uma média de 8 anos. E ele falou lá atrás que cada vez mais as pessoas se tornariam mais ansiosas pelo excesso de informação. Sim. Que elas são impossibilitadas de absorver. Perfeito. Eu achei um pouco distante. E hoje eu vejo, né, essa realidade acontecendo cada vez mais. Deixa eu abrir um parênteses. O teu filho está com quantos anos? Tem 6 anos. E assim, a ansiedade nas crianças, né? O teu filho hoje, ele tem mais conhecimento do que Pedro Álvares Cabral quando ele descobriu o Brasil. Eu vi essa relação também numa palestra que eu assisti, justamente falando sobre esse pensamento acelerado que a gente tem. Parece que a gente precisa estar conectado direto o tempo todo e aprendendo o tempo todo. E o nosso cérebro, por mais que ele possa captar muita coisa, muita informação, ele precisa também de um descanso, de um reset, como dormir, por exemplo. E são coisas são atividades que estão sendo tiradas da gente, porque parece que é fraqueza. Parece que você não precisa dormir. Dormir é para os fracos, né? Tem muita gente que fala essa frase. Parece que quando a gente não está ligado nas redes, principalmente agora, por conta do isolamento, parece que a gente está perdendo alguma coisa. E aí a gente tem que estar lá o tempo todo buscando o quê? Meu Deus do céu! Como fazer isso? Oi? Voltou? Tá aí? Oi, deu uma caída. Oi. Voltou. Oi, pronto. Voltou. E a gente sabe que as redes sociais, elas são maravilhosas, né? Mas é uma das causas da ansiedade, né? Você falou do meu filho,
eu observei no processo de desenvolvimento dele, quando ele está ligado muito às telas, passivamente recebendo aquelas informações, na hora que eu desligo, ele se torna extremamente agitado. Era desproporcional. A criança em si, ela tem a questão do movimento, tudo, de brincar muito, mas ele perde, é como se ele perdesse o controle do corpo, sabe? Ele fica, inclusive, até mais agressivo. Aí eu disse, não, Nossa. vamos dobrar isso, sabe? Vamos entrar em movimento, gastar essa energia, né? E a gente está fazendo isso com a gente mesmo, né? A gente fica passivo, às vezes, recebe aquele tanto de informação, porque a gente sabe que a gente não só se alimenta pela boca, a gente se alimenta por todos os nossos sentidos. Enquanto cheiramos, enquanto ouvimos, sabe? Enquanto tocamos, enquanto acredita em algo, uma energia maior, né? Enquanto nos conectamos com essa energia superior. Então, nós nos alimentamos por todos os nossos sentidos. E não faz sentido eu comer, se não faz sentido eu comer direto, também não faria sentido, ou não faz sentido, eu estar absorvendo conteúdos constantemente, sabe? Sem nem o crivo da razão, sabe? De maneira desproporcional. Eu não consigo nem absorver aquele conteúdo. Sabe? Uma das escolas que eu participei, né, de estudo, foi muito chocante para mim na época, que eu vinha num processo de leitura, né, um livro atrás do outro, e foi falado para mim na época, disse, você lê uma página e demora pelo menos um dia para absorver aquela página. Eu disse, nossa, né? Então, assim, mas na verdade eu teria que absorver esse conteúdo, sabe, internalizar de fato. Entendi. Porque eu estava ficando ansiosa por querer cada vez mais, sabe? E eu diminuí a velocidade e realmente passei a internalizar mais, digerir tudo que eu assimilo. Entendi. É um veneno essa questão de estar nas redes sociais sem saber o que está vendo, sabe? Porque a gente vê recortes, né? A gente vê, uma vez uma pessoa disse assim, hoje eu entro na rede social, eu fico aqui, porque minha vida não é daquele jeito. Eu disse, mas lógico, você não está vendo uma vida real. Você está vendo recortes. Uma vida real. Não é uma vida real. Que a pessoa quer passar. E aí entra para aquela questão do loop que eu estava falando. Imagina você em casa se sentindo mal com o seu corpo, aí você entra nas redes sociais para poder desopilar, e aí você vai acompanhar aquela blogueira, aquela pessoa que você deseja ter a vida, ter o corpo, e ver o corpo dela, ver ela malhando de biquíni, com o abdômen sarado, aquela coisa toda. E aí você se percebe na sua realidade totalmente diferente da realidade que você almeja, deseja, e aí você se frustra cada vez mais, né? E assim, gente, nas redes sociais aqui a gente só passa o que a gente quer passar. E é raro você ver uma pessoa passando a verdade como ela é. Por exemplo, você ter a coragem de se expor ao ponto de você falar, olha, eu tenho celulite, eu tenho estria, eu não sou perfeita, eu sou um ser humano, que eu vou chorar, que eu vou rir, que eu vou brigar, né? E isso não é passado por todas as pessoas, principalmente essas que vivem muito de imagem, né? Vivem muito de passar a imagem dela e vender produtos, enfim. E nada contra, tá, gente? É só você conseguir discernir isso. E discernir e não absorver dessa forma. Entende? Uma pessoa que trabalha com corpo, ela vive daquilo e tá tudo bem. Como a gente também vive do nosso corpo, né? A gente também tem que ter saúde, passar saúde pra gente ter saúde, para a gente poder passar essa saúde para os nossos clientes, né? Para passar a saúde aqui, para a gente estar serena, para a gente estar bem, poder falar sobre isso, percebe? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está nesses processos ansiosos, assim, como é que você procura ter essa serenidade, voltar a ter serenidade e centralidade? Como é que você costuma fazer? Bem, lá atrás eu entrei, né, nesse processo de autoconhecimento e eu fui me descobrindo, né, as potências. No começo foi muito bom,
muito no sentido de descobrir com luz, com capacidades, né? E chegou um dado momento que as sombras chegaram, né? As crises chegaram. Só que eu já tinha tido contato com a meditação, e foi através dela que eu pude ter uma conexão, sabe? Na meditação, na respiração. Respiração, eu já ia falar. Show. E assim, no começo ficava muito polarizado, porque eu meditava em casa, né? Tinha todo aquele ambiente, aquela atmosfera, e quando ia para a rua, era outro cenário, né? Então eu ficava me sentindo meio polarizada. E esse processo, às vezes, de autoconhecimento, às vezes você entra numa caminhada, às vezes, até um pouco solitária, não que você esteja só, mas você se internaliza mais, né? E eu disse, como é que eu faço agora? Que eu trabalho numa academia, né? Som alto, às vezes 2, 3 músicas tocando ao mesmo tempo. Ai, não me lembra. Essa parte eu não sinto falta. E como é que eu faço isso, né? Porque é o que eu gosto, né? Eu vivia gostando das duas coisas, né? E como é que eu faço? Aí um belo dia eu resolvi praticar o ato de meditar dentro da musculação. E foi a partir dali que eu fui, sabe, levando para fora, tentando encontrar paz interna, né, em meio ao caos externo, sabe? E eu fui executando técnicas de respiração dentro da musculação. Chegou a momentos que às vezes eu nem escutava a música externa, de tão conectada que eu estava comigo mesmo, sabe? E foi uma nova fase, né, da minha vida. E hoje eu consigo, dentro do caos, né, ter esse estado meditativo. Porque assim, Isabelle, uma vez eu escutei, a gente não é educado para ter esse estado meditativo aqui no Ocidente. Não. Mas no Oriente, né, existe essa cultura, né, de estado meditativo. E não é nada, a gente pensa assim, é algo que eu preciso estar no ashram, que eu preciso estar no templo. Não, eu preciso só estar no presente. Só estar no presente, perfeito. Isso, todos nós podemos fazer isso, todos nós. Sabe? Às vezes é um pouco complicado, sabe? Que a gente assim, eu estou bebendo água, eu estou conversando com meu filho, sabe? Eu estou caminhando, eu vou abrir a porta. É isso, porque senão eu fico à mercê sei lá, do vento, do que aparece, sabe? Eu entro nesse turbilhão, nesse loop que você fala, e eu realmente eu passo pela vida, sabe? E não vivo, de fato. Eu lembrei agora. Porque eu lembrei quando você falou que começou a meditar na academia, eu lembrei de uma vez, tu de frente pra parede, pensando na vida. Tu não sei se tu lembra, tu tava perto da cadeira, ou era da mesa flexora. E aí, quando eu vejo a Georgia tá assim, de frente pra parede. Aí eu olhei, aí uma professora veio, tá tudo bem aí, professora? Aí tu, opa, tô bem. Eu acho que eu tava fazendo algo nesse sentido. Ela estava... eu acho que você tava mais focado, assim, centralizar. Essa é a Georgia que eu conheço. É bem isso. E assim, aí foi a partir daí que eu fui entendendo que tem algumas pessoas que elas não se identificam, por exemplo, com a yoga. Eu acho maravilhoso a yoga, mas não se identificam, sabe? E de repente está tudo certo dentro da sala de musculação, tá assim para fazer. Exato. De repente a pessoa ela se centraliza, ela vive o presente, esbaforindo a força dela interna, né? Gastando energia e ok. Né? Eu falo muito disso aqui, eu sou muito energia, então eu preciso gastar essa energia. E aí eu danço, eu salto, eu pulo, eu malho. Mas eu sou muito acelerada e eu preciso. A yoga, quando eu resolvi fazer yoga e meditação, eu vi o quanto eu precisava daquilo para eu me centralizar. E aí, por exemplo, eu fazia pilates, eu ficava aperreada no pilates porque eu tinha que respirar. Aí eu, não tenho paciência, não tenho paciência. Aí eu fui buscando fazer isso sozinha, né, nessa caminhada, sozinha.
E aqui em casa, então eu botava a minha aula de yoga e aí eu fazia os movimentos, eu achava legal porque os movimentos eram muito difíceis, no sentido de ter que respirar, contrair, movimentos novos, né, que a gente não está acostumado a fazer, e aí me forçava a estar no presente. E isso para mim era maravilhoso. Eu saía da aula de yoga eu saio, né, da aula de yoga tão centralizada, tão focada no meu presente, que parece que nada no mundo externo vai me abalar, entende? Não é tão fácil assim, não acontece sempre assim, mas todas as vezes que eu me permito vivenciar o presente como ele eu acho que eu tiro um peso das costas, sabe? Eu tiro o que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que administrar. E é isso que eu tô colocando, aprendendo a colocar na balança, sabe? Até Os momentos de contemplação. Pode falar. Até porque, Isabelle, esse estado é o nosso natural, sabe? O que a gente está vivendo uns com os outros não é o nosso estado natural. Ele pode até ser comum, mas o nosso Boa, estado boa. natural é o estado de presença. É saber o que eu fiz ontem às 8:30 da manhã. A saber exatamente o que eu estava falando Perfeito. ontem às 10 horas da manhã. Porque eu estava realmente conectado àquele momento presente. Eu Presente. estava realmente vivendo aqueles episódios. E isso é maravilhoso, né? Quem Perfeito. consegue, isso é maravilhoso. Você conseguir descrever toda a sua vida, você fazer relatos de toda a sua vida, é porque mostra que você viveu uma vida de verdade, certo? Não baseada em Você fantasias, expectativas, vivencia. de fato, de fato. E isso tem muito a ver com o nosso tema, né? Eu lembro uma vez que eu conversando com alguém, né? E eu botando para fora todo aquele assunto, e eu me percebi que quando a pessoa conversava comigo, eu não estava conectada a ela. Eu estava num processo de julgamento, eu estava pensando em outras coisas, e de fato Entendi. eu não estava presente. E numa leitura, no momento seguinte, ele falava que dificilmente as pessoas dialogam entre si. Elas até podem lembrar de alguns recortes, mas dificilmente elas estão mais ligadas às próprias fantasias, às próprias ilusões, sabe? É quando numa palestra, eu estou assistindo aquela palestra e não estou de fato ali. Eu estou pensando na conta que eu vou pagar, eu estou pensando o que é que eu vou fazer depois, e eu não consigo absorver aquele conteúdo. E isso Não, e isso assim, estafa, isso deixa a cabeça da gente cansada, sabe? Porque tu quer forçar a aprender aquilo dali ao mesmo tempo que tu tá pensando no que tu tem que fazer. Eu sei o que é isso. assim, a gente não sabe o que é que isso cronicamente pode acarretar em nós mesmos, né? Se vamos ser as próximas vítimas, né? Isso aí é bem Perfeito. preocupante. De tanto fazer, de tanto repetir isso, cada vez mais, nos tornarmos as próximas vítimas de nós mesmos, sabe? Então, isso é que a Exato. gente pensa, E aí a gente exercite. se desconecta. E aí a gente se desconecta tanto da gente que quando vem o boom, quando vem o papoco, quando a conta chega pra gente pagar, a gente não sabe nem o que é. Ah, eu não sei, eu só tô sentindo falta de algo, eu não sei, eu não quero essa vida, ou eu não sei, eu tô perdida, eu não sei pra onde é que eu vou, né? Você se desconecta tanto que às vezes, até do presente, você não se sente vivendo, né? Agora a gente foi obrigado a parar, se autoconhecer e conhecer o outro que mora dentro da nossa casa, muitas vezes os nossos filhos, Georgia. Eu escuto mães falando, eu não sei, eu não aguento esse menino, as aulas precisam voltar, porque não conseguem administrar. E, gente, assim, tá tudo bem, tá? É só realmente ver a forma como a gente está lidando. Às vezes é o ocupar-se demais para não pensar no problema, ou então para não. Porque dá trabalho educar, porque é desafiador educar, né? Então, assim,
E muitos pais não estão conseguindo administrar a questão dos filhos, da energia que os filhos têm, que isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. E explicar para os pais que a criança ela nasce com a bateria dela sempre lá em cima. A energia dela tá alta e ela precisa gastar aquela energia. Pode ser subindo e descendo a escada, sabe? Pode ser brincando de pega-pega dentro de casa, mas ela não consegue ficar parada por muito tempo, porque é muita energia. A gente que é educador físico, que a gente se formou, que a gente tem várias disciplinas, e, enfim, eu dei muitos anos aula para criança, a gente sabe disso, dessa energia. E o pai quer, e os pais querem que a criança fique sentada o tempo todo. E aí ele até pode fazer isso. É o que ele faz? Ele vai pro joguinho. E aí ele fica o tempo todo trabalhando a cabeça dele da pior maneira possível, porque ele não sabe, ele também não sabe absorver, né, esse excesso de estímulo. E aí vira de novo toda aquela bagunça. Gente, E a gente não sabe o que é que vai dar isso. Isso daí é algo que a gente especula, né, que já está vendo os malefícios, né, de uso contínuo das telas nas crianças, mas a gente ainda não sabe, porque isso tudo é muito novo ainda, né? Mas a gente não sabe o que é que vai dar para a geração futura, sabe? Já sabe que está surgindo aí crianças com depressão, crianças com crise de ansiedade, até com intervenção medicamentosa já. Então, sim. elas não estão no natural. Eu estava conversando com uma pessoa que tem um pet shop aqui perto de casa. Ela foi, olha só, ela foi para os Estados Unidos, o filho dela foi diagnosticado com TDAH, e ela foi para os Estados Unidos para poder fazer um tratamento revolucionário lá. Qual era o tratamento revolucionário? Eram óleos essenciais que a mamãe passava no filho. E aí aqueles momentos de carinho, de calmaria, fazia com que ele ficasse calmo, tranquilo. E aí ele praticava atividade física 3 vezes por semana, aquela coisa toda. Mas o fato dela olhar para o filho e cuidar do filho, acarinhar o filho, que fez ela entender. Velho, estava comprando óleos caríssimos para poder aprender a fazer carinho no meu filho. Olha que louco. Olha que louco, né? Enquanto a criança, ela queria o quê? Ela só queria atenção, ela só queria o amor. E assim, eu tô falando de criança, mas essa criança, ela vai crescer. E aí ela se torna um adulto como? Como a gente se torna adulto, né? E como a gente administra as nossas emoções e as nossas ansiedades, né? Voltando, era comum a gente sentir ansiedade, e a ansiedade fisiológica, ela é ok. A patológica, que ela não é interessante, que é esse o ponto que a gente está tocando. Os excessos, né? O excesso do futuro ou o excesso do passado e não se sentir vivendo o presente. Não contemplar, não agradecer o momento presente que você está. E aí eu até vou fazer um questionamento aqui. Quantos de vocês que estão aqui na live estão pensando no que vão almoçar? Estão pensando que tem que fazer o almoço e estão escolhendo agora se vão fazer uma carne, sei lá, vão fritar um bife, vão fritar um frango, em vez de estar aqui presente escutando a gente. E olha, tá tudo bem, sem julgamentos. Só estou trazendo você para o presente. Então, quantas vezes a gente assiste a uma palestra como essa e está aqui assistindo a palestra e está no computador fazendo alguma coisa, né? Ou conversando com o vizinho, ou separando logo a carne que tem que fazer, ou lavando a louça, ou enfim, né? Então, o que isso vai trazer para a nossa vida, essa aceleração toda está trazendo para a nossa vida. Aí, quando você precisa focar em algo específico, você consegue focar? Em uma coisa só, você consegue fazer isso? Né? Falando em pensamento, tem um japonês, Masaru Emoto. Ele fez um experimento com vários frascos de água, né, água destilada, e colocou as pessoas para emanarem, né, pensamentos, emoções naquele
frascos, né? Aí, monges budistas, né, estado de meditação, pessoas emanando pensamentos de gratidão, pessoas emanando sentimentos de ódio, rancor, e depois ele registrou as imagens, né, com a máquina As de moléculas da água. né? Então, as pessoas que emanavam bons pensamentos, né, eram cristais, né, com formas geométricas belíssimas. E pessoas que emanavam Perfeito. sentimentos de raiva, de rancor, eram as larvas. Então, ele concluiu que se o nosso corpo é 60%, 70% de água, né, se nós somos responsáveis pelas nossos Me pensamentos, arrupiei imagina o todinha. que eles podem causar, né, no nosso corpo físico. Isso é interessante porque não fica só no campo da arte, né? É algo real, que a física quântica está estudando sobre isso, sobre o poder do pensamento, sobre as nossas, que às vezes ficamos viciados em emoções negativas mesmo. Então, que a gente pense sobre isso, sabe? E tá no nosso controle, É, né? Lógico que tem alguns quadros já avançados de ansiedade que realmente precisam de uma ajuda, de um médico, né? Da psicoterapia, para estar aliviando os sintomas. Mas enquanto não chegamos lá, olha, nós podemos administrar nossas emoções, sim, sabe? É um exercício perfeito. diário, sabe? É Treino diário, diário. perfeito, perfeito. Uma E eu vez, vou trazer. Pode falar. uma vez eu estava conversando com uma amiga, ela dizendo assim, Georgia, eu estou tão acelerada que ela tentou meditar, eu estou tão acelerada que eu não consigo nem fechar o olho treme, né? Ela não estava conseguindo conectar de tão acelerado. E isso causa exaustão, né? O dia todo naquele aceleramento, por mais que a pessoa não faça nada, ela se sente exaurida no fim do dia. A gente vai Perfeito. para Na verdade, ela isso pode não mesmo. estar fazendo nada fisicamente, né? Oi, oi, tá falhando. Oi, oi, oi. Georgia, Oi, eu vou fazer assim, eu vou tirar você, aí você vai entrar de novo, tá? vai o quê? Tá travando. Eu vou tirar É, você, aí depois você entra de novo na live, certo? tá, Porque tá tá bom. travando, tá? Rapidinho. Peraí. Tá. Perceberam como é importante a gente refletir sobre a necessidade de estar no presente? Vocês percebem a importância da gente vivenciar o hoje, vivenciar. Então, vou pegar o gancho do que a Georgia falou. Vocês lembram o que vocês fizeram às 8 horas da manhã de ontem? Vocês lembram o que vocês fizeram às 10 horas da manhã de ontem? À noite? O que vocês fizeram às 6 horas da noite? Vocês conseguem lembrar? Vocês conseguem repassar os passos que vocês deram? O que vocês, como vocês se alimentaram? Isso faz parte do presente. Sabe, é tão simples para mim, é tão prático para mim, por exemplo, escovar os dentes, que eu nem me percebo naquele momento. E muitas vezes eu estou escovando meus dentes e estou pensando em outra coisa. E aí eu deixei de vivenciar aquele presente, sabe? Isso é muito louco, né? E a gente faz isso constantemente. A gente faz isso constantemente. A gente aprendeu a ser multitarefas. E ser multitarefas não significa. Oi! E ser Beleza. multitarefas não significa que você esteja produzindo. Você está se ocupando, né? Estou falando aqui da questão de vivenciar o presente, de fazer uma tarefa de cada vez, né? Da importância de ser excelente em uma tarefa e não ser bom, médio, regular em várias tarefas. Percebe? Porque a gente fala muito essa questão de alta performance, de ser produtivo. Uma pessoa que ela faz o quê? Multitarefas, né? E aí, esse processo de você fazer multitarefas não necessariamente vai te trazer bons resultados, né? Às vezes causa muito mais ansiedade do que
do que centralidade, do que realmente foco na tarefa que você precisa fazer, né? Tá E tudo bem? assim, Tá me escutando direito? Tá, tô. tá, E o mais tá. interessante é que quando a gente foca no presente, a nossa consciência ela se expande. O nosso campo de visão ele aumenta. Então a gente tem a ilusão de que está fazendo muita coisa, tá show. E na verdade é o contrário. Quando a gente tem consciência, quando a gente se internaliza, a nossa capacidade de absorção ela aumenta, sabe? E isso se, se, se consegue em estados meditativos. Espera aqui. Oi, Espera aqui. oi. Oi, 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 oi. A internet está oscilando muito. Voltou? Espera aí. Tá, Voltou. voltou. Show. Tudo bem? Tudo jóia. Voltei. Pronto. Voltou. Minha filha, fale aí com esse povo aí dessa sua internet, viu? Porque, olha, eu tô no meu interior do Eusébio e tá dando certo isso aqui. Eu tento usar o 4G, ver se o teu 4G melhora. É melhor? Tu tá usando Voltando. Wi-Fi, né? Eu tô no Wi-Fi. Tu tá usando Wi-Fi? Tô. Pois tira o Wi-Fi, bota no 4G, vê se fica melhor pra ti. Ai, obrigada, Alzira, obrigada. Esse tema, ele precisa tanto ser mais falado, sabe? A gente não julgar o outro, porque o outro, ele tá exatamente igual ao que a gente está falando. Porque também somos assim, a gente passa por momentos de aceleração, a gente passa por momentos onde... a Geórgia é incrível. A Geórgia é incrível. Onde a gente acaba se ocupando de tanta coisa e nem se percebe se ocupando de tanta coisa. E quando vê, tá afobado, tá sobrecarregado. Né? Isso acontece muito, muito, mas tá tudo bem. Quando você se identifica nesse momento que você tá muito assoberbado, muito cheio de coisas, você para, respira e fala, não, eu não vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma coisa de cada vez e quando eu concluir, eu vou para a próxima etapa. Isso é se autoconhecer, isso é se autorrespeitar, sabe? E entender, por exemplo, Isabela, eu sou uma pessoa que eu preciso contemplar. Eu preciso contemplar o céu, uma árvore, o vento, escutar os passarinhos cantando. Eu tenho uma necessidade de conexão com a natureza muito grande. E eu preciso respeitar isso em mim. Senão algo vai faltar e eu acabo ficando muito afobada. Percebe? E aí eu já entendi isso e eu implemento em alguns momentos na minha vida, no meu dia até, esses momentos de contemplação. Ou seja, eu não sou feliz produzindo o tempo todo. Eu sou feliz produzindo, contemplando, cozinhando, conversando, né? Então, tendo vários momentos no meu dia, mas para ser presente, para estar presente, percebe? Ó, a Alzira aqui tá dizendo, Geórgia tem uma sabedoria incrível, personal top. Ai, meu Gratidão. Deus. Gratidão. E, Geórgia, faltam 10 minutos para terminar a nossa live. Eu acho que esse é um tema para a gente aprofundar aí mais um pouquinho, viu, minha amiga? Bora. Tá muito breve aí. A gente pode conversar melhor sobre isso. Mas eu queria... Deixa eu falar só mais uma coisa, Isabelle. A gente entender que nós não somos os nossos pensamentos, sabe? Nós somos observadores, sabe? É como os pensamentos, eles deviam passar na nossa mente como nuvens, que eles vêm e passam. E nós somos donos, nós não somos escravos deles, sabe? Isso faz muita diferença, sabe? Porque às vezes a gente se identifica tanto com o pensamento que a gente não sabe quem é quem, sabe? A gente se torna escravo, sabe? E que a gente faça esse exercício, né? Seja numa meditação guiada, seja na sala de musculação,
seja cuidando da nossa casa, sabe? São infinitas possibilidades, sabe? De se conectar ao nosso estado presente. Perfeito, perfeito. No Mindfulness a gente faz isso. Se o pensamento vier, diz oi, pensamento, e tchau, pensamento. Né? Você se permitir entender que esse pensamento ele vai vir, mas você também pode decidir que ele vá. E assim, sem autocobrança, sem autoculpa. Quando eu comecei a fazer dessa forma, porque eu parava para sentar para meditar, eu ficava, bora lá. Aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que fazer o almoço. Aí eu voltava, não, calma, Isabelle, que droga, pensa, para de pensar, para de pensar. Loucura. Aí depois eu fui entendendo, aí quando o pensamento vem, eu recebo o pensamento, aí deixo o pensamento ir, aí venho, aí tem momentos que dá vontade de chorar, eu choro, enfim. É uma conexão interna, assim, e eu nem sei por que eu tô chorando, só tô. E eu deixar isso vir, e deixar isso emanar, tá sendo uma descoberta muito incrível pra mim, sabe? Muito boa pra mim. Muito legal. E Ei! as indicações, né, que a gente pode estar passando são exercícios respiratórios, né, exercício respiratório que a gente pode até fazer no final. Por favor, eu quero uma prática vinda de você. Exercício, atividade física moderada, também é bem interessante, né, que não seja de alta intensidade, porque a pessoa às vezes já vive em constante estado de aceleramento do coração e respiratório, então isso se torna para ela uma coisa muito insegura. Ela sente que às vezes está em colapso, né? Então, uma atividade física moderada é interessante, né? Que o profissional consiga levá-la a um estado seguro, que por aqui você pode vir. Acelere um pouco mais, mais ofegante, mas aqui é um ambiente seguro para você. Né? A própria meditação, eu recomendo que seja uma meditação guiada, sabe? Porque às vezes a pessoa está sem alguém guiando, às vezes pode ser um desafio muito grande e ela acaba desistindo. Uma meditação guiada é bem interessante, sabe? Contato com a natureza também, sabe? O nosso natural também contemplar. É bem interessante. Né? E assim, e a gente está falando... Não, pode falar. Eu tô usando muito o Ho'oponopono, né? Eu faço a oração original do Ho'oponopono todos os dias, pela manhã e pela noite, né? Em forma de agradecimento, em forma de perdão, em forma de, enfim, de liberação até. Eu achei tão incrível quando eu escutei que todos os dias eu a escuto, né? Então, eu utilizo ela 7 minutos, então eu consigo meditar 14 minutos por dia. Olha que legal. Para quem não ficava 3 minutos quieto, eu já consigo ficar 14 minutos fazendo dividindo, né? Interessante que você falou com relação à atividade física moderada, de leve a moderada mesmo, gente, porque uma pessoa que ela é muito agitada, ela anda com o coração dela o tempo todo acelerado. E a atividade física de alta intensidade, ela acelera mais ainda. Então, ela entra em colapso mesmo. E, às vezes, ela sai dali, da atividade física, achando que ela está com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E isso, literalmente, já aconteceu com uma cliente minha, onde ela não me avisou. E ela depois falou para mim que foi bater no hospital, porque o coração dela não parava de bater forte. E aí ela foi para o hospital e foi tomar um remédio. Aí foi quando eu fui conversar com ela. Olha, você precisa me falar, me dizer quando você estiver assim, porque o treino foi muito forte, porque ela treinava muito forte. E é interessante essa conexão, até que o profissional, né, que trabalha com isso, ele consiga entender. E tá tudo bem, gente. Treino moderado, treino leve, ele também faz parte de um treinamento, de uma periodização de treino. A gente também tem muito disso, Georgia. Quer treinar sempre o tempo todo forte. O tempo todo muito forte, muita intensidade, muito impacto. Não precisa, gente. Não precisa. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Não deveria, né? Disso. Você precisa se sentir bem, sabe? Não deveria. Não deveria. Não deveria mesmo. Ei, falta 5 minutos. Eu quero a minha prática. Por favor, por favor, por favorzinho.
Tem como o Robson colocar no relógio 2 minutos, para a gente fazer durante 2 minutos, ele marcar. Robson, tu marca aí 2 minutos para mim, por favor? Quando, Ok. quando Contando. terminar, aí ele avisa. Tá. Quando terminar, você avisa, tá? Ok. Vamos lá. É um exercício respiratório Ok. bem simples, né? Ele pode ser feito em qualquer horário do dia. E a gente vai fazer o quê? Vai inspirar profundamente, encher o pulmão de ar, né? Expandir o peito, reter por 3 segundos, depois da inspiração, e depois liberar o ar. Eu vou fazer uma vez para vocês verem, e depois eu vou ficar falando até o momento que cada um vai fazer por si. E ao final, quem que tiver à vontade e quiser falar, relatar o que sentiu, né? Geralmente as pessoas se sentem mais calmas após esse exercício. Vamos lá. Inspira profundamente. Segura. 1, 2, 3, solta. Inspira profundamente. Retém. Solta. Inspira. Segura. Solta. Agora cada um vai fazer por si. E foi. Já foi os 2 minutos. Já fico molinha. Eu fico demais, demais, demais. Engraçado. A respiração, gente, a gente costuma nessa aceleração toda fazer uma respiração apical, uma respiração muito curtinha. E aí a gente não tem a capacidade plena, a gente não utiliza a capacidade plena dos nossos pulmões. E aí a gente não se oxigena de forma excelente, né? Então, o ato, até minha voz está mais... então, o ato de você simplesmente só respirar profundamente e soltar o ar devagar já te ajuda. Gente, faltam 2 minutos para a live acabar. Acabou de acionar aqui para mim, tá? Eu vou utilizar esse momento agora só para agradecer. Gratidão demais. Olha, Jorge, você é luz, viu? Demais, demais, demais na vida da gente, na minha vida, na vida das pessoas. Você é um excelente profissional. Sempre achei a conduta profissional sua como personal trainer incrível, né? A sua centralidade me inspira demais, demais, demais. Assim, eu acho que se a gente tivesse um tiquinho da Geórgia dentro da gente, a gente ia ser melhor, né? Não só como centralidade, mas como ser humano. Juro por Deus. Viu? Muito obrigada. Gratidão demais. Eu também agradeço. Agradeço. Tô adorando os comentários. Pois é. A live vai ficar gravada, tá, gente? Aqui no meu Instagram. Eu tô fazendo 21 dias de uma maratona de motivação. E não tem como a gente falar de motivação sem falar de ansiedade, sem falar de foco. E eu espero que a gente possa ter contribuído muito aqui com vocês, certo? E minha amiga, vamos conversar melhor sobre esse babado da ansiedade, viu? Vamos conversar melhor e vamos ver o que a gente pode fazer juntas. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos, agradeço pelo convite.
E que a gente faça mais vezes, a gente se encontre mais vezes, sabe? A gente tem Por muito favor, que aprender e presencialmente, por favor. contribuir. Muito. E concordo com você, tá? Gratidão. Gente,